Fala rapaziada, vamos começar mais uma aula do curso japonês. Hoje vamos falar sobre Array. Array é uma coleção ordenada de elementos que você consegue guardar de forma que você quiser, números, strings, objetos, nós e vetores. As características de um array é que eles são dinâmicos, ou seja, não precisa definir um vetor quando você define ele no código. Permite misturar os tipos, ou seja, você consegue colocar strings, números com vetores, tudo junto. E o primeiro elemento do array sempre vai começar com 0. Como que a gente declara o nosso array? Primeiro a gente define aqui o variável, o nome do array e o conteúdo do array. Nesse caso aqui eu defini aqui um array vazio. Aqui no caso de baixo eu defini um array de só strings e aqui dentro tem o conteúdo do nosso array. E isso se repete para os outros casos aqui. E a gente tem o caso aqui que tem tipos diferentes dentro do mesmo array, né? Então dá para fazer isso, dá para colocar um número junto com uma string, junto com o valor booleano. Também dá para fazer matrizes ou arrays multidimensionais. Bom, como é que a gente manipula o nosso array? Vamos começar aqui falando como é que a gente adiciona um elemento no final do array. A gente utiliza a seguinte função aqui, o append. O append ele vai literalmente adicionar um elemento aqui no final do nosso array. Então se a gente executar o código aqui, aquela array lá que estava vazia, eu coloquei um oi no final dela, então aqui no finalzinho aqui no console a gente teve aqui que ele tem um oi dentro do array. Agora, para remover um certo elemento dentro do array, a gente pode usar a função removeAt, que ele vai remover o conteúdo dentro de um certo endereço. E nesse caso eu escolhi o 2, e voltando aqui no array aqui, o 2 seria esse elemento aqui, o japonês, né, já que o primeiro elemento começa com 0, o segundo com 1, e o terceiro aqui com 2. Então a gente executa o comando aqui, e a gente tem aqui a seguinte saída, o bem e o vindo aqui. Também dá para apagar falando o que você quer apagar dentro do array. Então, nesse caso aqui eu usei a função raise, que eu queria apagar o valor booleano aqui falso do array misto. Então é para ficar só com 1 e o japonês aqui. Daí executando o código a gente tem essa seguinte saída aqui. E japonês sem o valor booleano. Agora, para a gente descobrir qual que é a posição de algum certo elemento ali, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar a função find para achar essa posição. Então, nesse caso aqui, eu queria encontrar o número 2 dentro do array números. Voltando aqui para o array, a gente tem que o 2 está na posição 1 endereço aqui. Então, ele vai retornar aqui o valor 1. Já que é a posição dentro do array. Agora, para a gente inserir um certo elemento numa certa posição, a gente pode usar o insert, que a gente escolhe o endereço em que a gente quer adicionar um certo elemento e o elemento do lado aqui. Fazendo isso, a gente consegue adicionar um elemento aqui no último posição aqui do array. Então, voltando aqui no nosso string, que a gente tinha removido o japonês, e a gente colocou o Alex na posição do japonês. Por fim, a gente consegue descobrir qual que é o tamanho do nosso array utilizando o size, né? Voltando aqui na nossa array string aqui, a gente tem 1, 2 e o terceiro que a gente tinha colocado aqui, o Alex. Então, executando o código aqui, ele vai me falar que tem 3 elementos dentro do nosso array. Agora vamos falar sobre dicionário. O que é um dicionário? Dicionário é uma estrutura de dados que armazena pares de chave e valor. E uma chave é o nome ou identificador usado para acessar o valor dentro do dicionário. Então, para definir um dicionário, a gente faz a mesma coisa lá do array, coloca var, o nome do nosso dicionário, a gente abre chaves aqui e a cada linha aqui a gente vai adicionar um campo de chave e valor aqui. Então, esse aqui é o nome da nossa chave, esse aqui é o valor que a gente tem dentro da chave. Então, a gente tem o nome, força e a defesa e os seus valores aqui, respectivamente. Para adicionar um campo dentro do dicionário, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode simplesmente falar aqui o nome do nosso dicionário, abrir colchetes e dentro aqui colocar o campo que a gente quer adicionar. E a gente coloca o valor que a gente quer atribuir a essa chave. Para alterar o valor dessa chave é a mesma forma, né? A gente consegue aqui reduzir a nossa vida do nosso herói aqui em 40 e resultando aqui no que vai aparecer depois. Aí a gente consegue, usando o if aqui, verificar se tem um certo campo dentro do nosso dicionário. Então a gente usa essa função aqui res, né? Se o herói aqui tem vida, então ele vai estar vivo. Para acessar os conteúdos dentro do dicionário, a gente consegue usar aqui um for, que ele vai chamar a chave aqui. Enquanto a gente tiver uma chave dentro do nosso dicionário aqui, herói, ele vai lá e printa essa chave. E a gente utiliza essa função key para retornar todas as chaves dentro do dicionário. E para acessar os valores dentro do dicionário é a mesma forma. A gente pega aqui um for, fala a chave, enquanto tiver chave dentro do dicionário herói, a gente define uma variável aqui que vai pegar os valores de cada chave e depois a gente printa seu valor aqui. Então, executando tudo isso aqui, fica o seguinte. Bom, aqui a gente
gente printou aqui ó, o nome, a força e a defesa. Beleza, então aqui tem o nome, a força e a defesa. Depois a gente definiu aqui a vida do nosso herói, que era aqui de 100. Depois a gente reduziu aqui em 40, ficando aqui com 60. A gente verificou se ele tem vida, então ali ele tá vivo. Daí a gente procurou aqui as chaves, encontrou aqui as chaves nome, força, defesa, vida que a gente tinha adicionado. Depois a gente percorreu aqui todas as chaves e viu todos os valores associados a eles. Então tinha aqui rímel, 100, 50 e 60 de vida. Então é isso a aulinha de hoje. Eu desci aqui alguns exercícios sobre a aula de hoje. Então criar um array, criar um dicionário e percorrer o array e ver qual que é o maior número nesse array. Falou!